Flávio Torino com a gente para falar sobre as informações da dupla Grenal. Torino, que história é essa que o Internacional já pensa em poupar jogadores? Gil Martins, o Inter tem que se preocupar com o River Plate na próxima terça-feira. É um jogo que leva para as quartas de final de uma Libertadores, onde tu vai tirar um adversário muito forte, que se tu passa, tu vai enfrentar um Atlético Paranaense ou um Bolívar na altitude de La Paz, que é a dificuldade, mas o time é fraco tecnicamente, com uma possibilidade até mesmo de ir para uma semifinal. Então é o grande jogo do ano para o Internacional. O que se falava antes do jogo? Se falava que o Inter teria que voltar vivo para Porto Alegre. E voltar vivo é uma maneira que o Inter tem, né, de fazer um resultado, digamos. Qual é? 1-0. 1-0, o Inter está vivíssimo na competição, porque leva a decisão para o pênalti e não está alijado de uma classificação. Vai ter uma possibilidade de pênaltis. E se conseguir fazer 2 gols de diferença dentro do Beira-Rio com o apoio do torcedor, elimina o River Plate. Claro que é difícil. O River Plate, nos últimos jogos, dá para dizer 3, 4 meses, teve 3 derrotas fora de casa. Nenhuma por um placar elástico. E empatou 5 e venceu 2. É um time difícil, um time que joga muito futebol. Mas o Inter tem que pensar no River Plate nesse momento. Claro que o torcedor pode dizer, mas e o brasileiro e o Corinthians, um confronto que tem aquela rivalidade Inter-Corinthians, mas não tem como. O jogo é sábado, outro é terça-feira. Não digo que vai ser um time totalmente reserva, mas um time misto do Internacional. Pode poupar o Valência, que é um jogador que já é mais rodado e é um jogador importante. Um Arangues também no meio de campo, um jogador que tem mais de 30 anos e o Inter precisa dele para o jogo. Pode, né, os zagueiros ali, algum lateral, Bustos ou o René também, pelo desgaste, colocar ali Igor Gomes ou Taolara. Então o Internacional provavelmente vai ter um time misto. Alan Patrick, um jogador que é o cérebro ali do meio de campo, que agora está jogando um pouquinho mais avançado com o Valência. O jogador a ser poupado. Porque da mesma forma, o Corinthians, que tem jogo pela Copa Sul-Americana, também virá Porto Alegre com um time misto. Então o momento do Internacional realmente é ver a prioridade. E a prioridade é o River Plate, né, nesse confronto de terça-feira, e aí um ou outro jogador certamente vai ficar de fora. Bom, enquanto isso, o Grêmio teve um jogo-treino, né, que foi realizado nesta quinta-feira para definir algumas questões, principalmente táticas da equipe. Táticas da equipe, Gil, e também dos reforços, né, que estão chegando. Porque, para lembrar o torcedor, o Grêmio contratou 6 jogadores nesta janela, que é o goleiro Kaique, que veio do Ipiranga agora, porque o goleiro Breno está indo para o Bari da Itália, e aí vai ficar ali Gabriel Grando e o Kaique, e o Felipe, um garoto da base. O Grêmio trouxe o Rodrigo Eli também, um zagueiro, que é importante, um zagueiro experiente do futebol europeu. Trouxe o João Pedro, centroavante, jogador que vai disputar a posição ali quando o Soares não puder jogar, e jogar até mesmo ao lado do Soares. Trouxe o Bessosi, revelação do futebol argentino, com 20 anos, e hoje, no jogo treino contra o São José de Porto Alegre, o Renato montou um time reserva, recheado ali com o Jeromel, com o Natan, entre outros jogadores, com os meninos ali, volantes, o Mila e o Ronald. Colocou também o Gustavo Martins como zagueiro, o Fábio, que não joga há bastante tempo, e quem fez os 2 gols? Bessosi, esse jogador que veio do Lanús da Argentina, um beirada, como o Renato queria. O sonho do Renato era o Michael, mas veio o Bessosi. Hoje já fez 2 gols nesse jogo treino contra o São José. É um jogador para, por vezes, ser titular, mas também para mudar jogo no segundo tempo com velocidade, aquele drible de 1 para 1. E para isso tudo, o Grêmio espera ainda que todos esses jogadores que vêm sejam regularizados. O boletim informativo diário da CBF tem o Iturbe também, que já está há um tempo no Grêmio. E aí o Renato vai poder utilizar. O Iturbe já está no bid, mas esses que vieram agora tem que entrar no bid, porque o jogo do Grêmio, domingo, 4 da tarde em São Januário, contra o Vasco da Gama. E até sexta-feira, esses jogadores, ou a maioria deles, estando no bid, o Renato pode utilizar. E uma notícia muito boa também, né, Gil, para o torcedor do Grêmio, quem não atuou ainda em 2023, está voltando a atuar, participou do jogo treino hoje, que é o Jeromel. Jeromel, em seguidinha, o torcedor vai estar vendo como titular, com a braçadeira de capitão, no time do Grêmio. Bom, o time do Grêmio que ele segue pensando na Copa do Brasil, embora seja um desafio muito grande contra o Flamengo, mas não pode deixar de lado o Campeonato Brasileiro, né? Tanto é que há ainda uma expectativa de conseguir ficar daqui a pouco em segundo lugar. Não, exatamente, porque tem ali Flamengo e Palmeiras com 31 pontos e o Grêmio está coladinho neles, tem 30, até porque o Grêmio ainda tem um jogo a menos, que a partida que não saiu no primeiro turno contra o Corinthians, tem esse jogo contra o Vasco da Gama. Depois o Grêmio vai fechar o turno contra o Fluminense. Esse jogo vai acontecer na Arena, vai ser o último jogo do primeiro turno. E o Grêmio, né, tem que estar ali coladinho, se não na segunda colocação, mas coladinho ali, 1, 2 pontos no máximo. E também tentar, né, diminuir a diferença para o Botafogo,
o que é difícil. O Botafogo, líder do campeonato, pega o Cruzeiro em Minas Gerais, o Cruzeiro vem de vitória, mas também, né, não é um time que tem uma estabilidade de atuações, é difícil tirar ponto do Botafogo. E o Botafogo pode bater um recorde nesse Campeonato Brasileiro em termos de pontuação no primeiro turno. Mas é importante sim o Grêmio estar coladinho ali e, né, no mínimo, lutar dentro do G4 uma vaga direta de Libertadores da América. Bom, e como é que está a situação dos demais clubes brasileiros da Libertadores? Olha, Gil, hoje tem Flamengo e Olímpia. Esse jogo, quem passar de Flamengo e Olímpia pega Fluminense ou Argentino Júnior. Foi 1-1 o primeiro jogo na Argentina, Fluminense e Argentino Júnior. E aí no lado da chave que eu mencionei, Internacional River, quem passar pega Atlético Paranaense ou o time do Bolívar. E do outro lado da chave tivemos o jogo ontem, Atlético Mineiro e Palmeiras, onde o Atlético Mineiro do Filipão não conseguiu vencer novamente. No Campeonato Brasileiro não tem nenhuma vitória. E o jogo de ida das oitavas da Libertadores poderia ter vantagem contra o Palmeiras e não teve. E quem passar nesse confronto enfrenta Deportivo Pereira ou Independente Del Valle. Deportivo Pereira venceu por 1-0. Quem estava no grupo do Inter jogou ontem também, o Nacional do Uruguai, que o Inter teve 2 enfrentamentos que pegou o Boca Juniors. Esse primeiro confronto foi 0-0 lá em Montevidéu. Então a Libertadores está rolando e semana que vem, na quinta-feira, nós já teremos dentro da Libertadores, né, os 8 classificados para as quartas de final. Então é uma semana importante e decisiva dos clubes brasileiros que participam da Libertadores da América.